glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, ouçam, apertem a armadura agora. E o anjo de Deus, o qual foi adiante do exército de Israel, ele ainda está aqui. O anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ou subiu daqui e se colocou aqui atrás, uma intermediária no tempo de dificuldade. Quando o problema começa a lhe fazer frente, enfermidade por todos os lados, problema, o anjo do Senhor aparece, coloca-se entre você e a enfermidade e fica aí na frente, desafiando-lhe a tomar a palavra de Deus. Deus tinha dado a Israel a promessa de que eles entrariam na terra. Havia 1 milhão, provavelmente, de homens chegando para persegui-los, pegá-los e cortá-los como um bando de animais. Mas o anjo do Senhor, o qual estava ali para levá-los à terra prometida, levantou-se do arraial e foi colocar-se entre eles e o perigo. Aleluia! Ele ainda faz isso. Ele abrirá caminho. Oh, eu simplesmente o amo por isso. Você não o ama? Ele abrirá caminho para cada pessoa enferma sentada aqui neste momento. Ele já abriu caminho e ele encontra-se entre você e o problema. E eu sei que ele está aqui neste momento. Você pode me chamar de fanático se desejar. Eu não sou responsável pelo que você diz. Porém, sou responsável pelo que eu digo diante de Deus. Mas aquele o qual dirigiu os filhos de Israel, se eu julguei isto certo, daquela luz que você vê esta noite, ouviu naquela fotografia. Calculo que atiraram esta noite. Aquele mesmo anjo de Deus está neste edifício, neste momento, para fazer exatamente o que Jesus fez naquele dia. Ele está aqui para confirmar exatamente o que ele foi e então ele é agora e sempre será o mesmo. O anjo de Deus, movendo-se para colocar-se entre nós e a enfermidade, colocar-se entre nós e a morte. Não é de se admirar que Davi disse, sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Com certeza. Ali de pé, o anjo de Deus. Deus abençoe, irmãos. Deus é amor, 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 Deus é amor. Amor
Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. O perfeito amor. O perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Deus é amor. 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 Ainda que eu fale, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e tenha em mim tamanha fé que possa transportar os montes. Se eu não tiver o amor, nada serei, nada serei. Se eu não tiver o amor, nada serei. O amor é o dom. Aleluia, Jesus. Tu és o amor, Senhor. O amor é o dom supremo. Deus é amor. 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 Ainda que eu fale, aleluia, Jesus. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e tenha em mim tamanha fé que possa transportar os montes. Se eu não tiver o amor, nada serei, nada serei. Se eu não tiver o amor, nada serei. Eu amo você. Eu amo vocês. 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 O amor é o dom supremo. O amor é o dom supremo. O amor
Obrigado, Senhor Deus, por esta semana que tem passado, Senhor, pelas muitas bênçãos e muitas vitórias, Pai, que o Senhor tem nos dado, Senhor. Agradeço a Ti, Senhor Deus, por esse primeiro dia da semana, Senhor, por estarmos reunidos em Tua presença, Senhor Jesus. Abençoa cada um dos Teus filhos, Pai. Derrama este amor sobre cada um, Pai. O Teu Espírito Santo, Pai, para nós vencermos, Pai, esta era. Vencer o que está vindo pela frente, Pai. Não é nada bom para o mundo, Senhor, mas para os Teus filhos, Pai, será maravilhoso, porque sairemos desta terra, Pai, aonde só reina a malícia, aonde só reina a desgraça, Senhor. Ó Deus, dá-nos do Teu Espírito Santo, Senhor, para vencermos, Pai, para transportar as montanhas. Ó Senhor, enche-nos com o Teu amor, Pai, enche-nos com o Teu Espírito Santo, Senhor. Colocamos tudo em Tuas mãos, sob o Teu controle, Pai, esse culto, Pai, a adoração, Pai, o pregador, Pai Celestial, a música, Senhor, sob tudo o Teu controle, Pai Celestial. Abençoa, Senhor, nosso pastor, Pai, por onde estiver, Pai. Abençoa os nossos irmãos, Pai, aqueles que não puderem estar presentes, Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada um, Pai. O Senhor conhece cada necessidade, Pai Celestial. O Senhor possa suprir, Pai, as necessidades, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor ter nos trazido até aqui, Pai. Foi a fé que nos trouxe até aqui, Senhor. Foi a fé, Senhor, que nos trouxe até aqui, Pai. Foi a fé, Senhor, que deixou nós atravessar as montanhas, Pai, as barreiras, Pai, deste mundo, e nos trouxe até aqui, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, e enche-nos com o Teu Espírito Santo. Aceita esse louvor, Pai, adoração, Pai Celestial. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Novo amanhecer. Aleluia. Vai surgindo como um lírio. Oh, glória a Deus. Eis um lado deste mundo onde reina a confusão. Ela vai ao encontro
de seu amado. Teu traje é de linho puro, da palavra se vestir. A esta boda só irão os redimidos, os que foram comprados pelo sangue do Senhor. Um novo amanhecer virá, será uma boda especial, onde Cristo e sua noiva se unirão. Senhor, eu quero estar ali para dizer-te que sim, e a eternidade contigo viver. Senhor, eu quero estar ali para dizer-te que sim, e a eternidade contigo viver. Novamente, momento. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome, Senhor. No momento mais escuro da noite, pouco antes do amanhecer, um novo dia começa a nascer. Uma imensa escuridão há na igreja, onde a apostasia se deixou cair. É o momento quando Deus levanta um povo com toda sua virtude e seu poder. Um novo amanhecer virá, será uma boda especial, quando Cristo e sua noiva se unirão. Senhor, eu quero estar ali para dizer-te que sim, e a eternidade contigo viver. Senhor, eu quero estar ali para dizer-te que sim, e a eternidade viver. Quem é esta que se mostra como a alva, luminosa como a lua, luminosa como a lua e clara como o sol? É a noiva que vai surgindo como um lírio, desde o lodo deste mundo, onde reina a confusão. Ela vai ao encontro de seu amado, seu traje é de linho fino, da palavra se vestir. A essa boda só irão os redimidos, os que foram comprados pelo sangue do Senhor. Um novo amanhecer virá, será uma boda especial, onde Cristo e sua noiva se unirão. Senhor, eu quero estar ali para dizer-te que sim, e a eternidade contigo
Glória a Deus. Vamos ter nossas ofertas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos colocar em pé, nós orarmos pelos enfermos. Eu chamaria aqui o irmão Manuel para interceder por essas vidas. Oração por Gilson, que se encontra enfermo. Oração por Maria Aparecida Ferreira, que se encontra enferma. O Gilson é um amigo meu, pediu oração. Deus abençoe. Querido Jesus, amado Pai Celestial, com grande alegria, Senhor, é que nós viemos à Tua casa, Pai, mais uma vez, Senhor, ouvir a Tua voz, entoar hinos de cântico a Ti, Senhor, porque nós Te amamos, Pai, nós não se apartamos do Teu Espírito Santo, Senhor. Ajuda-nós, Pai, nós cremos em Ti, Senhor, que a cura é uma obra consumada, Pai. Ajuda a nossa incredulidade, Senhor. Acrescenta a nossa fé, Pai. Porque, Senhor, o Senhor prometeu, Pai. Está na noiva no tempo do fim. Senhor, nós não aceitamos, Pai. Porque nós Te servimos. Nós Te honramos. Nós Te amamos, Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso. Ajuda, Pai. Nós repreendemos aquele mal, Senhor, que está no nosso irmão, que está na nossa irmã, Pai, que seja desfeito toda a cilada de Satanás, Pai. Nós entoamos a Ti, Pai, pelo poder do Espírito Santo. Ó Deus Todo-Poderoso, se alguma coisa, Pai, nós te entristecemos, se Tu não está operando milagre em nosso meio, Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoa mais uma vez. Nós não aceitamos o diabo em nosso meio, Pai. Nós repreendemos Satanás. Nós declaramos a cura para todos nossos amados irmãos, Senhor, para que seja um povo livre, Pai, do pecado. Nós somos livres da lei do pecado, porque nós servimos a Jesus, nós servimos a palavra. Nós Te amamos, Senhor. No precioso nome de Jesus nós Te honramos, Pai, para a Tua glória, Senhor Jesus. Amém, meu Pai. Amém, Jesus. Aleluias. Pode sentar, irmãos. A legítima igreja. toda a ciência da igreja está na fundação, e a legítima igreja está sobre a revelação. Aleluia. Lá no céu tem um livro chamado Livro do Cordeiro. Pai, no princípio
cristã, vou dizer que a Jesus aceitou, se Ele me predestinou. Porque toda a ciência da igreja está na fundação. Oh, glória a Deus! E a legítima igreja está sob a revelação. Lá no céu, tem um livro chamado Livro do Cordeiro, que o Pai no princípio escreveu o nome do seu Cordeiro, e também ocultou estas coisas dos sábios e dos entendidos, e só revelou aos pequeninos. Glória a Deus. Quem poderá entender a sua palavra, Senhor? Só é aqueles que o Senhor revelou e predestinou. Quem poderá entender a sua palavra, Senhor? Só é aqueles que o Senhor revelou e predestinou. Que o Senhor revelou e predestinou. Que o Senhor revelou e predestinou. Quão formoso és, Rei do Universo. Aleluia. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Jesus. Quão formoso és, Rei do Universo.
maravilhoso é estar em tua presença, oh Deus, Jesus, poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Eu amo, aleluia, Jesus. Nós amamos a Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor primeiro nos amou, Pai. Comprou a salvação, Pai. No madeiro, Senhor, no Calvário, Senhor. E hoje estamos aqui, Senhor. Isso é maravilhoso, Senhor, é contemplar a Ti, Senhor. Como fez aquela mulher, Pai, tocando em suas vestes, Senhor. Oh Deus, e ela recebeu aquela cura, Senhor. Oh Senhor, que nós possamos tocar em Ti, Senhor. Que esse Espírito Santo venha, Senhor, encher as nossas vidas, Pai. O Senhor tem sido tão bondoso para conosco, Senhor. O Senhor tem nos dado força, Pai. O Senhor tem nos dado livramentos, Pai, nessas estradas, Pai. O Senhor tem nos enchido com o Teu Espírito Santo. O Senhor tem nos alimentado, Pai, com a Tua palavra, Senhor. Nós amamos a Ti, Senhor. Vamos cantar com toda a nossa alma. Eu amo, porque Ele primeiro nos amou. Aleluia, Jesus. Porque Ele primeiro me amou e comprou. Toca nele, irmãos, com a sua alma, canta com a sua alma. Oh Deus, salvação, aleluia, Jesus, no madeiro, no Calvário, oh glória a Deus, obrigado Jesus, aleluia, Jesus, no Calvário, aleluia. Vou chamar o pregador. Deus abençoe e possa alimentar a cada um com a sua palavra. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Senhor, agradecemos a Ti, ó Pai, por mais essa tarde, ó Deus, diante de Ti. Quando olhamos, Senhor, e ouvimos esse hino, nós percebemos o quão pequeno nós somos, ó Pai, quão mesquinhos, orgulhosos, presenciosos, o quão, Senhor Deus, materialistas nós somos, sabendo que dinheiro, o dono da ouro, da prata, de tudo que há nesse mundo foi criado por Suas mãos, ó Pai. Sabendo que era só estar em Ti, que é a grande fonte, e teríamos tudo, temos tudo em Ti. Esse grande rio, ó Pai, como tem dito esse hino. Deus, não sabíamos que estaríamos aqui hoje, mas Tu, desde antes da fundação do mundo, sabia, ó Pai.
mesmo diante de todas as situações e problemas, estava escrito que naquele dia estaríamos aqui reunidos em torno da Tua palavra, ó Pai. Perdoa-nos desde já os nossos pecados, ó Deus, as nossas falhas, as nossas iniquidades. Deus, ajuda-nos, Senhor, ser pios na Tua verdade, na Tua palavra, que quando se trata da Tua verdade, nós não possamos esquecer das nossas origens, das grandes e mais cristalinas verdades que a Tua palavra, doendo onde possa doer, ó Pai, que os nossos ouvidos não possa ter comichões ou não possa ter nenhum orgulho, ó Pai. Aqui estamos, entregamos diante de Ti essa igreja e agradecemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podeis assentar. Nem eu contava em estar aqui hoje, mas o pastor fez uma viagem até Londrina, e aí teve ali alguém que estaria atendendo Ponta Grossa, e aí ficou assim, programado. Bem, a palavra diz que um ou dois que estariam reunidos no nome, na palavra, em seu nome, em Cristo, Ele estaria ali. Essa seria a promessa, né? Então hoje, irmãos, eu não sou um pregador, muitas vezes eu já coloquei isso aqui diante da igreja, e hoje nós vamos dividir um pouquinho da palavra. Não leve em conta aqui a carne, o homem, mas leve o que está na verdade, o que está escrito na palavra. E eu creio que cada um de vocês não perderam o tempo de vocês em vir aqui, na igreja, com aquele espírito, da última vez nós falamos aqui, o espírito de adoração, onde nós viemos em busca de algo. Todas as tardes, às 6, talvez às 5, o profeta diz ou era às 5 ou às 6 horas da tarde, Adão pegava na mão de Eva e ele ia até um lugar santíssimo e ali eles conversavam com Deus, ali eles adoravam. Então que a gente nunca possa perder essa essência, não pelo homem, mas pela palavra que é o próprio Deus, que é a própria verdade, que a gente saia de nossas casas, que a gente abandone os nossos trabalhos, que a gente abandone todos aqueles pensamentos materialistas, e a partir do momento em que nós entramos ali naquela porta, a única e principal situação é sentar ali e esperar que Deus use alguém para falar alguma coisa que a gente precisa. Todo culto que eu sento ali, é isso que eu peço, que eu possa ouvir algo que me ajude, porque nós não viemos perfeitos, a palavra diz que nós viemos falando mentiras, a gente veio da pior situação, mas nós estamos aqui porque nós estamos procurando essa perfeição. Existe uma mensagem que o profeta fala, eu não vou lembrar o nome aqui, mas os irmãos os mais antigos vão lembrar, que da mesma forma que você estará aqui, é a mesma forma que você estará lá. Coisas que hão de ser. Mensagem, coisas que hão de ser, ele diz isso. Então, se você continua fazendo as mesmas práticas aqui, você vai passar para o outro lado fazendo as mesmas práticas, porque a perfeição, a transformação, ela vem através da lavagem da palavra, ela vem através da palavra, e você é transformado aqui mesmo na terra. Mensagem, coisas de onde ser, ele fala isso. Então, lembrando dessas coisas, a gente vai falar sobre rudimentos, né? Hoje nós estamos passando por um momento bem difícil, aonde parece que a base da palavra ela tem se perdido em alguns momentos, né? E essa base, ela é a que sustenta, né? Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, ele fala que a base, essa base sólida é Cristo, e ela é a pedra de esquina, é Ele que sustenta toda essa obra, esse templo que é Jesus, e esse templo, ele está dentro de você, né? Esse templo está dentro do seu coração, e Deus foi tão perfeito que nos anos 70, depois de Cristo,
o templo foi derrubado. Israel nunca mais teve um templo. E quando for nascer esse novo templo, nós sabemos que é o milênio. Então, basicamente, nós cremos que esse templo, Jesus mesmo já falou, que ele está em você. Esse átrio, onde era dividido o átrio em 3 partes, que é o Santíssimo Lugar, ele está aí dentro de você. Essa igreja está dentro de você. E nós viemos aqui congregar, vários templos pequenos, Cristo em cada um de vocês traz aquela santíssima palavra, e isso nos conforta, isso nos ajuda a cada dia. Irmãos, eu gostaria que os irmãos ficassem em pé para a gente ler. A base de hoje é o que veio aqui a princípio no meu coração. Eu vou dividir com vocês. Eu posso dizer que eu me enquadro muito aqui. Muitas vezes a gente se enquadra em algumas escrituras. E é tão verdadeiro quando a gente reconhece algumas coisas e aquilo prega para nós também. Prega para todos nós, não é só para um, para todos nós. E a palavra diz assim: por isso vos digo, não andais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais que o vestuário. Olhai para as aves do céu, eles não semeiam, eles não cegam, nem ajuntam celeiros, ou seja, eles não fazem estoques de nada, mas o Pai Celestial os alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E paramos aqui. Deus abençoe, podeis assentar. É uma palavra muito simples, Todo mundo já ouviu isso. Mas quando a gente fala em grandes coisas, muitas pessoas querem falar de selos, outros querem falar de eras, outros querem falar de tantas coisas. Mas toda essa obra da mensagem, da palavra, ela está sobre um fundamento. Ela está sobre um fundamento. E muitos desses fundamentos, eles são esquecidos ao decorrer do tempo. Eu lembro quando eu era criança, a gente ia para a igreja todos os domingos. A gente ia para a igreja todos os domingos. E todos os cultos era algo muito interessante, era algo muito poderoso que acontecia. Era uma expectativa muito grande. E isso era lá no começo, o profeta nas eras. Ele diz que a terceira geração, após essa mensagem, talvez nem existisse mais daquela palavra como aconteceu lá no concílio de Nicéia. Em 325 não se falava nem mais no nome do Senhor Jesus Cristo como batismo. Eles se perderam. E a diferença ali, nós estamos falando de mais ou menos uns 300 anos depois de Cristo, mais ou menos isso. E o profeta, ele compactua isso, no livro das eras. Eu até gostaria aqui, eu não me preparei para isso, mas eu gostaria até de buscar. Estou buscando aqui, enquanto ele busca, a gente lê esse pedaço. Ele fala assim que quando chegasse essa terceira geração, essa mensagem seria outra. Um tipo do que aconteceu em 1906, quando houve ali aquela grande movimentação pentecostal, e depois o tempo se passou, O tempo se passou e não se havia mais nenhum vestígio, daquilo que aconteceu nos pentecostais. E a gente percebe, achei aqui, era de Éfeso,
igreja era de Éfeso, ele vem dizendo no livro das Eras, para a gente só criar uma base do que eu estou falando aqui, só para a gente não se perder diante desse caso aqui. Tá? Livro das Eras, ele diz assim, Apocalipse 2,4: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Para entender isto, é preciso compreender que o Espírito não está falando apenas os santos originais de Éfeso. Esta mensagem é para toda a era que durou cerca de 120 anos. Sua mensagem, portanto, é para todas as gerações desse período. A história continua repetindo nas gerações de Israel. Vemos um avivamento em uma geração. Uma geração que vale a 40 anos. Na terceira geração, olha só, nas gerações de Israel, isso se continua se repetindo. Vemos um avivamento em uma geração, apenas para ver o fogo se extinguir da seguinte. Ou seja, na primeira geração dos 40 anos, aquilo fervia, e depois da segunda, aquele fogo começava a se extinguir, né? O avivamento apenas para ver o fogo se extinguir na seguinte. Na terceira geração, brasas podem estar brilhando levemente. Olha só. Mas na quarta, pode não haver mais nenhum vestígio. Então, 40 vezes 4, nós estamos falando de 120 anos. Né? Foi mais ou menos o que aconteceu na era de Éfeso. Mas na quarta pode não haver nenhum vestígio daquela chama original. Então Deus reacende o fogo e o mesmo processo se repete. É simplesmente a manifestação da verdade de que Deus não tem netos. A salvação não é transmitida pelo nascimento natural, assim como não há nenhuma verdade na sucessão apostólica. Isso não está na palavra. Começamos com os crentes verdadeiramente renascidos, e quando a próxima geração chega, eles não são mais apenas crentes. Não são mais crentes. Eles acham que são crentes. Mas só na cabeça deles, é só no intelecto. Olha só. E quando a próxima gente chega, eles não são mais apenas cristãos comuns, mas adotaram um nome denominacional. Ou seja, tiveram uma nova doutrina, alguma coisa aconteceu ali. E agora são batistas, metodistas, etc. É exatamente isso que eles são também. Eles não são cristãos. É preciso nascer da vontade de Deus, não da vontade do homem, não da vontade do homem para ser salvo. Mas essas pessoas estão se unindo agora pela vontade do homem, não pelo que estou dizendo que alguns deles não estejam bem com Deus. Nem por um minuto digo isso, mas o fogo original, ele se apagou. Então, meus amigos, o que a gente vê diante dessas situações? Eu lembro naquela época que a gente saía para a igreja, a gente ia cantar na simplicidade, mal tinha um carro, o pai tinha uma bicicleta, eu sentava no cano, minha mãe lá atrás com a minha irmã, e a gente ia para a igreja com chuva, e muitas vezes, aqui em nossos dias, por qualquer coisa, as pessoas não vêm na igreja. Aí você vê o fogo da palavra. Nós estamos hoje indo para a quarta geração. O profeta vem dizendo que na quarta geração talvez não tivesse nenhum vestígio daquela palavra original. Enquanto aqueles que acham que estão avançando, eles estão jogando um pouco mais para trás. E estão levando um nome denominacional, levando uma bandeira de uma igreja, levando uma doutrina na frente, colocando aquilo como bandeira, não a palavra original. Porque a palavra original, meus amigos, irmãos, aquilo veio e quebrou a gente. Aqueles que vieram das denominações em 1975, 77, 78, meu avô conta que quando aquilo vinha pelo rádio, aquilo rasgava os ouvidos. E era uma mensagem rudimentar. Rudimentar vem do quê? De fundamentos, algo muito pequeno ainda, não tinha algo muito além ainda por vir. Não se falava nada grandioso, mas vinha uma palavra de limpeza, e isso quebrava as pessoas.
Hoje, se você fala alguma coisa, as pessoas se ofendem, irmãos. Quando elas se ofendem, isso mostra o tamanho do orgulho que elas têm. Porque a palavra ela não veio para ofender. Ela veio para corrigir e acertar aquilo que está errado em mim. Se aquilo está errado em mim, eu preciso ser corrigido. E se eu não ser corrigido, eu não vou conseguir atingir o alvo, eu não vou conseguir chegar do outro lado, eu não vou conseguir melhorar. Mas quando aquilo vem de verdade e acerta o teu interior, aquilo te coloca no lugar e você para meditar e fala assim, não, eu estou errado, eu preciso consertar isso. Veja, e foi exatamente isso quando a mensagem começou pelo rádio, começou a chegar nas casas, e os denominacionais que eram batistas, isso em 1970, 75, 70, nos anos 80, né, começou aqui pelo sul, né, depois logo veio aqui para o sul, o pastor Manuel, trazendo muitas pregações, e ali começou um trabalho, gente, de limpeza, e você vê que a palavra vinha e arrebentava corações, quebrava. Só que quando veio os filhos destes, já não era o mesmo fogo. E os filhos dos filhos, já veio diferente. Arranjando jeitos na palavra para se encaixar no seu pensamento, na sua forma de viver, na sua forma de agir, na sua forma de viver, mas no fundo, é o seu coração querendo viver daquela forma, não de acordo com a palavra. E isso ainda é rudimentos, nós nem estamos falando de terceira etapa, porque primeira etapa é o quê? Batismo. Segunda etapa é o quê? Santificação, ou seja, tirar as coisas erradas de dentro de mim. Não chegou na terceira etapa. Se isso ainda está acontecendo, significa que ainda estamos parados no deserto. Ainda estamos nos desertos, nos agarrados em pequenas coisas, em ouro, em prata, em coisas que têm a ver com a vida. Eu quero estar bem para o meu vizinho, eu quero estar bem para o meu colega de trabalho, eu quero me aparecer para a amiga de escola. Não é essa a realidade da palavra. A realidade da palavra é se abdicar de tudo isso. Tudo que é da vida é terciário. E a palavra acabou de dizer isso. Aqui, em Mateus capítulo 6, estar muito ansiosos por essas coisas. Agora, isso não quer dizer, agora vamos para o centro do caminho, que nós não precisamos dessas coisas. Mas ele não está falando que nós não precisamos. Você veja que a palavra é tão fina, que ele fala assim, não é que nós não precisamos, é que nós estamos agarrados nessas coisas. Quando Paulo vem em 1 Coríntios capítulo 7, ele vem falando sobre casamento, ele dá um conselho, não case. Ele falou, não case, mas ele não proibiu, ele falou, não case por quê? Porque a mulher casada, ela vai cuidar das coisas do marido, e o homem casado vai cuidar das coisas da casa, e o solteiro cuida do quê? Ele fala, porque o solteiro, ele cuida das coisas do Senhor, mas ele não proibiu, ele colocou um centro, ele colocou no centro do caminho os motivos que levavam a você ter uma escolha. E essa escolha levaria uma vida um pouquinho mais pesada, porque agora aquele que é casado não só cuida da sua casa, mas como ele cuida das coisas do Senhor. São duas situações aqui, que ele não pode se perder também. Ele é o cabeça do seu lar, ele tem que ser o exemplo na casa, ele tem seus filhos. Ou seja, a mão é muito mais pesada. Mas Paulo vem aconselhando em 1 Coríntios 7, falou assim, olha, se você puder, não case. Mas se casar, faça isso. Porque o solteiro, ele tem mais tempo para o Senhor. E se existe um solteiro que não se dedica ao Senhor, ele não está cumprindo com o papel dele, e isso ainda é rudimento. Isso ainda é rudimento. E quando Paulo fala sobre rudimento, ele fala como uma criança que ainda está no leite materno. Uma criança que ainda está mamando da palavra. Ela acha que sabe, mas ela não tem a revelação da mensagem. Ela não tem aquela noção. Então, basicamente, dando sequência a essa escritura, ele chega a mostrar-nos, assim, olha para as aves no céu, elas não
plantam nada, elas não fazem nada disso. Elas esperam que exista algum tipo de comida sobrando para ela, para que elas possam se alimentar. Veja, e quanto ao vestuário, por que vocês ficam tão ansiosos com uma roupa nova, isso, mais aquilo? Por que você quer comprar? Tão ansioso. Aquilo não está proibindo, mas aquilo está dizendo assim que você está perdendo. Ansiedade significa, irmãos, hoje, o nosso tema é não andeis ansiosos. A ansiedade, ela significa uma reação natural, mental, de antecipação futura. Você quer algo agora e você não quer esperar as coisas acontecerem naturalmente. E a Bíblia diz que Deus é o dono e controlador das coisas futuras. Não sou eu. Uma das coisas mais difíceis que eu tive quando eu estava numa situação muito difícil era ver os problemas se acabarem. Porque eu ouvia sempre assim: o inverno na tua vida nunca, um dia ele vai ter que acabar, ele não vai ficar para sempre. Um dia ele vai ter que acabar, um dia vai ter que raiar o sol. Não vai ficar chovendo para sempre. Um dia vai ter que raiar o sol, um dia vai ter que aparecer algo, um dia vai ter que aparecer uma oportunidade. E eu tenho que estar preparado para aquilo? Sim, mas eu não posso estar ansioso porque eu tenho que confiar em Jesus Cristo. Quando eu não tenho fé, significa que eu não tenho ausência, eu tenho ausência de confiança em Cristo. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E existem pessoas que acham que conseguem agradar a Deus assim, sem fé nenhuma. Ele quer ter o controle das coisas em sua mão. E eu vou dizer, acho que uma das pessoas mais seguras em tudo que eu fiz em toda a minha vida fui eu. Sempre tomei decisões muito pontuais. E Deus me provou nisso. Arrancou tudo. Até o ponto de dizer assim: agora se vira. Veja se você tem controle sobre isso. E Deus, se você está assim, Deus vai fazer isso com você. Se não fez, Ele vai fazer. Não se preocupe, Ele vai fazer de algum jeito. Para você sentir o que é estar na mão de Deus. O que é sentir realmente viver por fé. Isso não é um desejo meu amado. Esse é o amadurecimento na palavra. Que todos que vão amadurecer nessa verdade vão ter que passar. Cedo ou tarde, novo ou velho, meia idade, eu não sei, talvez uns lá mais futuro, mais para frente, mas vão passar. Eu tenho certeza que vão passar. Tenho certeza, vão passar por se não for um problema de doença, vai ser um problema financeiro, se não for um problema financeiro, vai ser outro problema. Alguma coisa, Deus é especialista em pegar aquele ponto aonde Ele precisa pegar. Jó, um homem perfeito praticamente diante de Deus, um homem que estava adorando a Deus todos os dias, orava por todo dia, sacrificava um cordeiro pelos pecados dos próprios filhos, mas no coração de Jó existia um medo de ficar pobre. Existia um medo de ficar pobre. Ele tinha medo de perder as suas posses. E o que acontece com Jó? Deus, ele não conseguia esconder isso de Deus. Ele nunca conseguiu esconder isso de Deus. Deus olhou dos grandes céus e foi lá no fundo do profundo, nas fibras mais sutis do coração de Jó, e falou assim: você ainda está seguro nas coisas materiais, então você vai perder tudo, inclusive a tua mulher e teus filhos. E depois lá na frente, quando Jó questiona a Deus, Jó capítulo 32, Jó fala assim: o que eu mais temi aconteceu comigo. Então Deus conhece todas as coisas. E isso é uma forma de te provar de que se você realmente ama Ele. Quantas pessoas a gente viu nesse caminho que passou dificuldades junto com a gente e hoje estão no mundo, abandonaram, não creem mais no profeta, blasfemam contra a verdade, largaram tudo, foram para o mundo,
Porque na primeira aprovação, a qual todos nós vamos passar, para que possamos lá do outro lado estar aprovados, selados, como o profeta diz, naquele vagão, selados com o Espírito Santo, nós ali podemos chegar assim, não, você foi aprovado. E para que possamos ser aprovados, não tem outra saída não passar pela prova. O ferro, quando ele chega no seu último estágio, ele tem que ser forjado. Para quem já trabalhou na forja, eu trabalhei na Volkswagen, tinha a área de forja. Gente, alguns milhares de temperatura, o ferro chega maciço, e ali ele se entorta, e ali ele começa a criar forma, um quadrado vira um negócio redondo, dali a pouco ele começa a ser abastado, e ele vai indo para o outro departamento, quando chega lá na frente, poxa, virou uma peça maravilhosa. Mas como que chegou? Teve um processo. E nós somos esse processo. Para que lá do outro lado a gente possa estar selado, eu vou passar por esse processo, e não tem o que faça. Não tem, eu posso espernear, eu posso chorar, eu posso gritar, eu posso, não, Senhor, não quero isso. Você vai ter que passar por esse processo. Todos nós estamos passando por esse processo. A única certeza que nós temos dentro de nós é que nós fomos chamados desde antes da fundação do mundo para ser aprovados dentro dessa verdade. Eu dou graças a Deus que nasci num lar que pregou a mensagem, que falou da verdade, e eu nunca, jamais poderei dizer que meu pai não falou a verdade para mim, que minha mãe não pregou a mensagem para mim com as obras dentro de casa. E se eu chegar aí para um caminho errado, significa que foi uma escolha, foi uma decisão, foi um acidente no meio do caminho, foi algo que aconteceu, mas eu vou ter que ser provado, você vai ter que ser provado, todos nós vamos ter que ser aprovados. Não existe processo de crescimento sem eu ter que ser aprovado. O crescimento, cada etapa do crescimento de uma criança, ele passa por um processo. Existe um momento em que ele está ali no leite, daqui a pouco ele começa uma comida um pouco mais sólida, e nessa comida um pouco mais sólida ele começa a se sustentar, ali ele começa a ter forças, aí já começa a andar, e aí daqui a pouco ele quer independência, daqui a pouco ele quer uma família, e assim segue a rotatividade da vida, e aí vem as gerações. Veja, meus amigos, rudimentos ainda, isso aqui é muito básico, mas a gente vê que isso é necessário. Hoje, em nossos dias, nós estamos falando do ano 2026, as pessoas estão falando de prosperidade, igreja de prosperidade, só fala em prosperidade, prosperidade, amém, beleza, tudo perfeito, muito bom ter a prosperidade, mas não é só isso. E a vida vivida na palavra? E a vida vivida, como que está a vida lá? Ou está tudo torto? Rudimentos. Na igreja bonitinha de gravata, e lá, traz, como que é feito? Como que está isso? Essa verdade. Porque a palavra diz que nós seríamos epístolas lidas por todos os homens. Rudimentos, isso ainda é rudimento. Nós estamos falando de santificação. É um processo que começa comigo, aonde eu começo a verificar minhas obras, leio a palavra para ter conhecimento sobre as obras erradas e tento tirá-las e o Espírito Santo me ajuda a eu tirar. Agora, eu não leio a palavra, então significa que eu não tenho conhecimento que estou errado. Eu crio a minha própria doutrina na minha cabeça de que está certo. Quando eu não leio a verdade, quando eu não leio a palavra, quando eu não busco a verdade, aí eu erro. Porque a palavra diz que os meus filhos erram por falta de conhecimento. É eles que não buscam o conhecimento. Eles não querem o conhecimento. Já viu quando uma pessoa ela tem uma ideia sobre algo? Ela tem uma ideia sobre algo, ela cria o que Paulo diz, um comichão, né? Ele chama isso de comichão, que nada mais é, em outras palavras, ele fica surdo para aquilo que ele não quer ouvir. Ele não quer mais ouvir. Ele tomou uma decisão, ele não quer mais ouvir. E esse comichão, ele coloca ali para poder não ouvir mais. Ele não quer mais nenhum questionamento sobre aquela opinião que ele tem. Paulo diz isso no livro de 2 Timóteo 4.
É uma expressão, né, bíblica de Paulo, onde as pessoas começam a rejeitar a verdade. Segundo Coríntios, capítulo 4, vamos ler aqui na íntegra. 2 Timóteo, capítulo 4, se quiser colocar ali, irmã. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Isso aí. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Sã doutrina vem de santa doutrina, ou seja, a palavra perfeita, a palavra pura e verdadeira. Mas tendo coceira nos ouvidos, ou seja, não quer ouvir, amontoarão para si doutores, ou seja, vão pegar especialistas, vão fazer uma escola teológica, para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, né? Segundo as suas próprias ideias, né? E aí, a concupiscência, irmão, significa, em cima da palavra, concupiscência quer dizer desejo intenso, aquele desejo descontrolado de algo, né? Então, quando ele vem falando aqui, suas próprias concupiscências, ou seja, a pessoa tem um desejo de acreditar naquilo. Então, o que ela faz? Ela faz que nem foi feito por aqueles 400 profetas contratados por Jezabel, que ela trouxe para falar o que ela queria. Ela queria aquilo. Então, hoje, para que eu possa criar uma doutrina conforme a minha vontade, eu pego e trago pessoas, estudem para provar isso aqui, eu quero que prove isso aqui, segundo a minha opinião. E aí pegam e começa a vir a manipulação da palavra. E essa manipulação, Paulo vem dizendo aqui, vão amontoar, ou seja, vão trazer vários doutores, especialistas, para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Concupiscências vêm de desejo descontrolado de acreditar naquilo. Eu quero que seja dessa forma aqui. Porque se deixar no original, muita gente não vai sair da igreja, vou perder membros, e não é essa a vontade. Eu estou falando que o profeta falou. O profeta falou isso. Muitas vezes. Muitas vezes. Aí, está comprometendo a verdade, para simplesmente comprometendo a base escriturística, para poder se encaixar e manter a coisa cheia. E desviarão os ouvidos da verdade, óbvio, né? Se ele mudou, trouxe doutores, vão se desviar da verdade, voltando às fábulas, né? O que é a fábula? Fábula é uma história que alguém inventou, da carochinha, ou de um quadro, sei lá, do papel, aquela lá é Chapeuzinho Vermelho, uma fábula. Foi uma história criada por algum autor, por alguém, e aí eles desviarão os ouvidos e voltarão a essas ideias, essas superstições, essas ideias que existia talvez lá na época em que ele não tinha conhecido a verdade, né? Mas tu seja sóbrio em tudo, sofra as aflições. Olha só o conselho que Timóteo dá aqui. Sofra as aflições, sofra a indiferença, porque você vai ficar indiferente. Você vai ficar sozinho. Você vai ficar sozinho, meu amigo. E eu acho que uma pessoa, um homem, enquanto ele não aprender a ser sozinho, solitário, ele ainda não passou a fase que tinha que passar. Ele não chegou ao nível que tinha que passar. Ele tem que aprender a ficar sozinho. Nós temos que aprender a ficar sozinho, porque muitas vezes vai ficar você e Deus, você e a palavra. Mas você vai perder. Eu vou perder. Eu sei que vou perder. Mas chegar à perfeição significa solidão com Cristo. Ele nunca disse que nós ficaríamos sozinhos no sentido não físico. Ele estaria conosco.
Ele estaria conosco. Não significa que alguém vai ficar convosco. Porque quando ele disse que chegar, um será tomado e o outro será deixado. Ou seja, um vai ficar sozinho mesmo. E muitas vezes você vai e o outro não vai. Porque não está conectado na mesma situação. Não está conectado na mesma palavra. E muitas vezes você vai ficar sozinho. Ah, vou perder meu amigo. Vai perder amigo. Aprenda a perder amigo. Aprenda a perder amigo. Aprenda isso aí, porque quanto antes você aprender, mais preparado você está para a grande situação que vai acontecer, meus amigos. Vai acontecer ainda uma grande explosão. Se está dando uma coisinha boa hoje, você está pegando um negocinho bom, umas coisinhas boas, aproveite esse momento, mas não esqueça que vai chegar um momento em que você vai tomar uma decisão, onde você vai ter que sair do meio dos escarnecedores, dos zombadores, e você vai ter que se colocar diante da palavra. E quando você fazer isso, você vai ficar sozinho, você vai ficar solitário, você não vai fazer as mesmas práticas, você não vai fazer as mesmas coisas, você vai ter que dar um outro testemunho, para que possa valer esse selo do outro lado. Mas porque eu quero? Não, porque é a palavra está dizendo isso. E se eu discordo disso, significa que eu não estou conectado com a verdade. Não estou conectado com a palavra. Não estou conectado com a palavra. Eu lembro quando eu era mais jovem, eu ia para a faculdade, de todo mundo tinha um ou dois ali que ficava ali comigo. Por quê? Porque era diferente. Eu não conseguia ser igual. Você não consegue, irmão. As pessoas vão olhar para você e vão ver que é diferente, não é a mesma coisa. Você está entendendo? Você vai lá, se mistura um pouco ali, mas daí você sai, não é o teu ambiente. Você está entendendo? Aí um bar não ia, não tinha como ir, não fazia sentido. Estava ali naquelas bebidas, não fazia sentido para mim, me dava nojo. Legalista, alguns falam que é legalismo, mas isso aí, gente, é o que a gente criou, o que a gente aprendeu com a verdade. Salmos capítulo 1, não se assente ao redor de quem? Dos escarnecedores. Está entendendo? Então, tudo isso são rudimentos, não são nada grandioso, são rudimentos. São coisinhas pequenas, mas isso já demonstra o que existe dentro de você. O que existe lá dentro, se isso coloca você no lugar ou se isso te tira do lugar. Se isso te traz ira ou se isso te traz não. Realmente, muitas vezes, eu precisaria cortar isso aí. Mas olha só, capítulo 5. Mas tu seja sóbrio em tudo, sofra as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Isso aqui Paulo falando para Timóteo. Ou seja, nós somos, irmãos, eternos evangelistas. Nós temos esse ministério quando nós colocamos a nossa obra em ação. Nós somos epístolas lidas por todos os homens. Nós damos testemunho dessa verdade para outro irmão, para outro vizinho, para outra pessoa que nos conhece através da real verdade de quem nós somos, de que material nós somos. Então, se um dia estiver lá no futuro, lá no dia do julgamento, alguém vai lembrar, poxa, mas eu trabalhei com essa pessoa, eu nunca imaginei. Pois é, nunca imaginou, porque você sempre mediu por baixo, você nunca quis conhecer, só achou tanto estranho, um tanto esquisito, um tanto estranho, um tanto esquisito. Ou vocês acham que Daniel era um homem totalmente cheio de sucesso ali na Babilônia? Ou que até mesmo José no Egito era um homem que chamava a atenção e foi um camarada que todo mundo queria estar do lado dele? Não, era uma pessoa comum. Era um homem comum, uma pessoa comum, que dentro dele tinha o Espírito Santo. São pessoas comuns, mas que dentro dele tinha o Espírito Santo, dele tinha vida. Jesus Cristo, quantos passaram ao lado de Jesus Cristo e não viram? Não viram o véu, não viram o que estava por detrás. Viram só um homem, viram só a casca, viram só o filho de um homem que era carpinteiro, ou viram só apenas lá o filho de Maria, que até então era filho de uma prostituta que tinha sido mãe solteira. Olha só,
pessoa comum, mas era o próprio Deus na terra. Era o próprio Deus na terra. Então, o que dirá em nossos dias? Pessoas comuns em nosso meio, mas são pessoas que são herdeiros, eleitos, elegidos desde antes da fundação do mundo. São pessoas comuns, que ninguém vai dar nenhum tipo de especialidade. Essa pessoa é especial. Especial para Cristo. Eu nunca vi nas Escrituras, a não ser que vocês aí mais velhos ou outros que saibam, eu nunca vi nas Escrituras o grande homem diante de Deus sendo um grande homem diante dos homens. Eu nunca vi. Tanto que os discípulos estavam brigando entre eles quem era o maior do reino dos céus. E essa foi o grande ensinamento de Jesus Cristo. Assim, quando vocês ser servos, primeiro, sejam servos. Servo vem de ser escravo. Ser escravo é, sabe o que, irmão? Ser submisso. Ser escravo é ser submisso. E ainda nós estamos falando de rudimento. Se a gente só parar aqui em submissão, a gente já vê que tem gente que já dá um... Você fala uma coisa, já vira bico assim, já, né? Ou seja, e nós estamos falando ainda, Jesus falou, seja escravos primeiro, seja submissos. Depois que você ser submisso, aí sim, os grandes nos céus são aqueles que são submissos, são escravos, seja servo, para que você possa ser um dia o mestre. Esse é o ensinamento de Jesus Cristo, o próprio Deus, que ele sendo tão grande, simplesmente desceu e esteve entre os pobres, e esteve ali numa situação mais simples. Então, você veja que tudo isso ainda é rudimentos, né? Rudimentos, coisas básicas, né? Então, assim, o próprio Paulo vem dizendo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, que não há outro fundamento. Se não há outro fundamento, como que as pessoas estão criando fundamentos? Não há outro fundamento. Porque ninguém pode pôr, a Bíblia diz, Paulo dizendo, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Ninguém. Absolutamente ninguém pode pôr e mudar nada. Quando o profeta prega as eras, pega os selos em 1963, ele fala assim, irmãos, tudo que foi pregado nada mais é do que a continuação do ministério de Paulo. O profeta não tirou absolutamente nada do ministério de Paulo, ele só complementou o que já estava no ministério. Como que alguém em nossos dias pode tirar um fundamento? Se o próprio profeta da era nunca tirou, ele só complementou. Trouxe mais luz, trouxe a revelação, trouxe uma revelação do que já estava posto lá. Tinha sido posto. Ou era uma novidade? Não, porque João já tinha visto. João só não revelou, mas João já tinha visto. Já tinha mostrado, estava na palavra. A palavra só precisava se complementar. Em nossos dias veio o profeta e pregou a mesma coisa. Não mudou apenas nada. Então, se o nosso fundamento é Cristo, em cima dos apóstolos e do ministério, por que as pessoas querem mudar os fundamentos? Não existe mudança no fundamento. A própria palavra, ninguém coloca mais nenhum fundamento. O fundamento já foi posto. Não dá para mexer em mais nada, apenas complementar aquilo que já foi pregado. E aí vem a grande mornidão da terceira, quarta geração, porque estão mexendo na verdade. Jesus disse que ele era a própria fonte de água, a fonte de água de vida. Quando Jesus, que é a própria palavra, ele começa a ser mexida essa água e bagunçada e misturado com outra coisa, já não é mais vida, começa a ser morte. E é a questão que nós estamos vendo em nossos dias, divisões e situações, as pessoas não creem mais na verdade, diz que creem, tem gente que está vindo na igreja só por vir, vai só por vir, para dizer, eu estou lá, estou aqui, coloca um selfie, estou aqui, estou vindo, sou daqui, mas não é nada,
está seco por dentro, não tem nada ali. Não tem verdade ali, não tem palavra ali. Não parou para meditar, não parou para colocar Cristo. Nós temos que se tornar palavra. A palavra é Cristo. E Cristo é o Espírito Santo. Espírito Santo é nós, tudo em nós. Nós nos tornamos a palavra. A noiva é a palavra. O profeta diz que quando ele olhou a noiva, ele olhou a palavra. Ela estava vestida da palavra. Então a palavra tem que estar em nós. E como que a palavra vai estar em nós se nós não ouvirmos a palavra e praticarmos? Porque a fé sem obras, ela é morta. Ela já está morta. Não adianta só ouvir. Não adianta só ouvir. E a obra? A fé sem obra é morta. Mas é pelo ouvir que as obras vêm. Está entendendo? Rudimentos. Nada expressivo, nada grande, mas coisas simples da verdade, que às vezes a gente precisa olhar, né? Rudimentos da doutrina de Cristo. A gente vai ver isso ali em Hebreus capítulo 6, por exemplo. Onde que estão os rudimentos? É o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, que é básico, a imposição de mãos. Tem gente que não crê mais na imposição de mãos, né? Tudo isso é básico, né? Ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos. Juízo eterno. Tem gente que não acredita mais em juízo eterno. Perdeu a base. E nós estamos falando ainda em rudimentos. Em coisas rudimentares, situações básicas da verdade, né? Quando a gente fala dessa questão de ansiedade, irmãos, muita coisa vem no coração que nós, como seres humanos, nós queremos alimentar essa carne, né? Essa carne, ela gosta de bons vestuários, né? Ela gosta de um bom sapato, e a gente tem que cuidar desse templo que foi o corpo que Deus nos deu do Espírito Santo. Não é sobre isso que nós estamos falando aqui, contra isso. Nós estamos falando de ansiedade, aquilo que tem o descontrole, onde se perde o controle, aonde aquilo se torna o fator principal, onde o motivo da minha vida é só isso, né? Hoje a gente está passando por uma fase fitness. Uma fase fitness. Irmãos, as pessoas perdem a cabeça por isso. As pessoas perdem a cabeça por causa disso. Já tive uma colega de trabalho que ela fazia fisiculturismo, ela era competidora, tudo. E a vida dela era isso. Nada mais. Era 24 horas um tablet contando todos os nutrientes que precisaria estar no corpo e tal, que aquilo ali era o Deus dela. Aquilo ali era a adoração dela, a adoração ao corpo, a adoração ao culto ao corpo. Não fazia mais nada. Isso sim é um descontrole. Não vivia mais nada. É só absolutamente isso. Rudimentos. É isso que a gente está falando. O descontrole sobre algo. Porque todas essas coisas nós precisamos do alimento de cada dia, nós precisamos do vestuário, nós precisamos de todas essas coisas. Mas a gente tem que entregar isso a Deus. Deus nos dá um trabalho, Ele nos dá saúde, Ele nos dá vigor de acordar todos os dias, trabalhar, correr atrás. Se for promovido, amém, né, irmão? O irmão da fazenda ali. Se for promovido, amém. Se ganhar 1 centavo, amém. Se não ganhar também, amém. Mas daí a gente corre para ganhar mais, né? Mas assim, amém. Mas não é só isso. Porque no final do dia, às 6 horas da tarde, ao cair do sol, Adão iria para onde? Adorar a Deus. Ele tinha que ter essa adoração. E nós precisamos disso em nossas vidas. A gente precisa ter esse hábito de que tudo que acontece na sua vida é porque Deus permitiu. Se Deus te deu uma condição melhor, é porque Deus permitiu. Porque se Ele não tivesse permitido, você não teria. Ah, não, mas é a minha competência. Gente, quantas vezes eu vi pessoas na faculdade fazendo isso?
Que isso aí entra dentro da matéria de filosofia. Filosofia fala muito isso, que tudo é você que manda. Sim, tem você no controle, mas quando Deus não quer não abrir a porta não abre. No dia que Ele fechar também ninguém vai abrir. Aí você vai ver o descontrole, Ele tira tudo da tua mão e você vê, puxa vida, e agora, o que eu faço? Agora você está no oceano, nade. Ali você encontra Deus. Ah, nunca encontrei Deus, mas se Ele tem uma obra na tua vida, Ele vai arrancar tudo que está te prendendo aqui e vai te colocar na linha. Mô, Felipe, mas isso é duro. Não, é a verdade, meus amigos. É a verdade. É a verdade. Eu lembro quando eu não sabia mais o que fazer, eu estava fazendo Uber à noite, era uma madrugada, eu ia fazer de madrugada porque eu ganhava um pouquinho mais, pegava uns trocados ali para levar o pão para casa, gente. Não conseguia pagar as dívidas, mas eu conseguia ganhar um pouquinho que dava para pagar a água, pagar a luz, pagar o telefone, trazer o alimento. E é isso. Calça, blusa, essas coisas não dava para comprar nada. Se comprasse ia faltar. E a gente passou por essa fase. E aí ali, um dia eu estava lá no Pinheirinho, eu estava parado no sinaleiro, era praticamente meia-noite, já era de madrugada, não tinha nenhum carro. E eu parado ali, um homem bateu na minha janela. Esse homem bateu na minha janela, ele falou assim, eu falei, não tinha gorjeta, né? Não tinha moeda para ele. Ele falou, não, quero falar com você. Daí eu falei, então tá bom. Daí eu abri a janela, na hora que eu abri a janela, eu estava sentado no carro, ele estava com uma muleta. E aquela muleta, ele estava assim um toco da perna, era só um pedaço, acho que era cortado aqui na coxa, o pedaço da perna dele. Ele colocou o toco bem em cima da muleta assim, e ficou bem na minha cara assim, né? Aí eu vi aquela amputação ali. Eu falei, nossa, que situação. Daí ele falou, eu quero falar com você. Aí eu falei assim, então, tá bom. Abri a janela do carro, aí eu olhei e vi aquilo, né? Daí ele falou, o seguinte, sabe esse sinaleiro aqui? Eu falei assim, sim. Ele falou, então, esse sinaleiro aqui, ele vai abrir. Na hora que ele abrir, você vai pegar a rápida aqui. Eu não falei nada para ele, só falou assim, você vai entrar aqui na rápida, aí aquele outro sinaleiro vai abrir, aí que vai lá para o Água Verde, todos os sinaleiros vão abrindo, e vai sair lá na Praça do Japão. Você vai chegar lá no centro, todo o sinaleiro vai abrir. Eu dei aquela risadinha assim, né? Achei meio... Tudo bem, né? Falei, que bom, tá bom então, né? Aí ele pegou, me olhou assim e falou assim, assim vai ser na tua vida quando o primeiro negócio dá certo. Quando o primeiro negócio dá certo, tudo vai dar certo. Várias outras coisas vão acontecer. Aí aquilo me colocou no lugar. Falei, pá, não tem coisa normal aí. Não tem coisa normal. E aí ele me deu um papel assim. Aí abriu o sinaleiro e falou, obrigado pela palavra, virei, aí fui ler o papel que ele me deu. No papel estava escrito assim, nos dias difíceis, quando você perder a tua fé e não ter mais solução, se agarre em Deus, que Ele nunca esqueceu de você. E eu nunca esqueci disso, irmãos. Passou uma semana, eu voltei lá, não achei mais, passou umas 2 semanas, eu acho que eu fui lá, não achei ele. Fui de dia, não achei ele. Daí um dia eu parei lá no terminal e perguntei para o guardinha do terminal, tem um camarada manco assim, assado? Falei, não sei. Ou seja, eu nunca mais vi essa pessoa. Mas essa pessoa me disse isso. Num momento muito difícil, onde a gente não sabia o que fazer. E aí, você é provado pelo quê? Pelo tempo. Porque isso foi em 2019. Passou 2020, passou 2021, 2022, 2023. Aí que começou a acontecer algumas coisas. Você veja que a ansiedade
ela te coloca as coisas para acontecer agora. E para Deus, é no tempo dele. As coisas vão acontecer no tempo dele. É nós que somos ansiosos, porque nós estamos num negócio chamado tempo. E a nossa linha do tempo, ela é terrível, porque você quer que aconteça agora, o mais rápido possível. E quer que melhore a saúde, quer que melhore teu problema financeiro, quer que melhore o problema com o seu filho, e que melhore aquilo, e que melhore aquilo outro. Mas é o tempo de Deus. E aquele tempo de Deus, dentro da tua particularidade, da tua batalha pessoal, aquele tempo de Deus é o tempo que Ele está do teu lado trabalhando com você. Mostrando o quão imperfeito você é, o quão falho você é, mas que mesmo diante das tuas falhas e imperfeição, Ele ainda te ama. Porque Ele te viu. Diante da eleição, Ele olhou lá desde antes da fundação do mundo, Ele olhou lá na frente e viu você lutando pela verdade, viu você se arrastando pela verdade, se arrastando para ser sincero, para ser honesto, para ser puro, para ser perfeito, para amá-lo, para estar do lado dele. Ele olhou assim, não, esse aqui é meu filho, esse aqui é minha semente. Aí que está a diferença, irmão. Essa ansiedade, ela vai existir às vezes em nós, seres humanos. A gente querer as coisas para ontem, mas não esqueça que as coisas estão no tempo de Deus. E mesmo que você queira acelerar o processo, não vai adiantar. Vai acontecer no tempo dele. A Bíblia diz que nenhuma folha cai da árvore sem que ele permita. Nada acontece sem que ele permita. Ah, mas para mim aconteceu. Mas se aconteceu foi porque ele permitiu. Se aconteceu foi porque ele permitiu. Não foi por você. Foi porque ele permitiu. Mas existe a minha situação nessa história? Claro que existe. Existe você estar preparado no momento certo, no lugar certo, você se preparando. Você tem que estar preparado para as coisas. Porém, é no tempo dele que as coisas vão acontecer. Então, não estar ansiosos, achando que vai ser de amanhã, de hoje para amanhã. Não. Estejam preparados como se fossem hoje. Mas não percam a cabeça, não percam a salvação, não percam a sua paz, não deixe de dormir à noite por causa dessas coisas, porque Deus olhará por nós, Ele olhará pela nossa verdade, pelo aquilo que nós somos. E o futuro, a Bíblia fala sobre isso, que o futuro, Provérbios capítulo 13, por exemplo, 16, o futuro pertence a Deus. Não é a mim, nem a você, nem a ninguém. Nós construímos as coisas aqui nessa terra, mas nós construímos durante um certo tempo. Eu tenho ali uma bicicleta, aquela bicicleta ali, irmão, se eu morrer, ela vai ficar aí, irmão. Ela vai ficar aí. Eu não vou poder levar. Vai ficar para alguém. Se eu comprei uma casa nova, passou a minha história, terminou, ela vai ficar aí, não consigo levar ela no caixão. Não tem, é emprestado. Não existe como eu levar isso. Eu pego isso, passo esse momento na terra, essa história, fica a minha história, e talvez daqui para frente, meus bisnetos, meus trinetos, nem saibam quem sou eu. Você conheceu o teu tataravô, Samuel? Você conheceu a história dele? Você está entendendo? A tua terceira geração não sabe nem quem que você é mais. É exatamente isso que o profeta fala. Na terceira, quarta geração, se perdeu o que é mensagem. E quem que são os ministros dessa mensagem? Somos nós. Nós somos os anjos, ministradores, que vivem essa mensagem, que passa de pai para filho, de filho para filho, de filho para filho, e vai de geração em geração. Com um tremendo erro de errar muito, mas naquilo que você sabe, ensine a criança no caminho em que ela deve andar.
e ela vai olhar sempre os fatos, os feitos, as obras, nunca o que você fala, sempre os teus feitos. Então você veja, querendo ou não, Deus está em pequenas coisas, em pequenos rudimentos. A palavra, ela não foi feita só de grandes coisas. Uma casa, o que mais sustenta uma casa é a base, e a base é Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo, sendo o grande profeta, o Messias, né, que veio nessa terra, todos esperavam uma grande mensagem. E a mensagem que ele trouxe é cura, uma vida miserável, pobre, entre os pobres. Ah, mas isso é para a gente ser pobre? Não, não estou dizendo isso. Ele pregou a humildade. Porque cada um tem um dom. Cada um tem um dom. Deus deu dons para grandes e pequenos. E cada um deve pegar esse dom e trabalhar dentro desse dom. Se Deus te deu condição de ser um bom músico, seja um bom músico. Se Deus te deu condição de ser um bom cantor, seja um bom cantor, seja o melhor. Porque a Bíblia pede o aperfeiçoamento desse dom. Mas se Deus também te trouxe muitos bens materiais, você também tem um dom aí. Que você tem que ver aonde que você vai usar isso. Porque todo dom não é para você mesmo. Todo dom, ele é dividido. Se você tem um dom, esse dom foi dado por um propósito. De contribuir isso dentro do corpo de Cristo. Imagine se o joelho não quer trabalhar para a canela. Ele não quer dividir a força que ele tem com a canela. Então essa perna vai ficar, esse corpo vai ficar sem perna, vai ficar manco. Porque o joelho não quer dividir a tração dele. Então cada dom ele tem os seus lugares. O profeta prega uma mensagem chamando assim, os dons em seus lugares, né? Alguma coisa assim. Dons, Guilherme, lembra dessa mensagem? Dons encontram os seus lugares. Os dons encontram os seus lugares. Isso mostra, irmãos, que entre nós existem muitos dons. E cada dom desse é para o corpo, não é para si mesmo. Não é para si mesmo. Tinha ali dentro da igreja do profeta, acho que era o irmão Bozor, que era muito rico. Hã? Irmão Charri, era o irmão Charri. Que ele era muito rico. Era ele que financiava todos os programas do profeta. Era um dos homens que mais... Se viu? É um dom que ele usava na obra, mas era um dom. Aí tinha um outro lá que tinha o dom de cantar, outro tinha o dom de pregar, outro tinha o dom de evangelizar, outro tinha o dom de juntar pessoas. Tem gente que tem aquele dom de juntar pessoas, o outro tem o dom disso. É o corpo, irmão. Eu não tenho um monte de dom assim. Cada um tem um donzinho ali. E esse dom que você tem é para dividir. Você divide. Você contribui. Ah, mas eu sou melhor? Não. Não é que um é melhor do que o outro. É que naquilo você foi chamado exatamente para aquilo. Ah, mas eu tenho um dom ali de ajudar aqui na obra da limpeza. Ajuda na obra da limpeza. Agora, uma pessoa dizer que não tem dom nenhum, sendo que a Bíblia fala que foi dado dons. Foi dado talentos. Eu acredito que tem gente enterrando talentos. Isso eu creio. Tem gente enterrando talentos. Mas dizer que não tem nenhum talento é impossível. É porque a Bíblia fala, foi dado talentos. Todos têm talentos. Algum tipo de talento tem. E isso é para o corpo de Cristo. Né? Ainda falando de rudimentos. Ainda falando de base escriturística. E isso, irmãos, é que faz essa igreja crescer, que faz os irmãos estarem em união, os irmãos estarem em amor. Né? Quando a gente fala em amor, outro ponto. Amor em retorno da palavra, não do sentimentalismo. Não do vitimismo. Não do agrado, de ficar paparicando. Isso aí não é amor. Isso aí não é amor. Paparicar alguém, não sei o quê. Isso aí é pessoas interesseiras, que fazem algum tipo de paparicamento para ganhar alguma coisa em troca. Algum prestígio pessoal. O amor verdadeiro, ele está dentro da própria palavra, porque Deus é amor. Deus é amor.
A palavra, enquanto existir a palavra, tem companheirismo. No dia que a pessoa não tem a palavra, eu não tenho companheirismo com ela. No dia que essa pessoa virar um zombador, eu dou as costas. Porque a Bíblia diz que a gente deve se separar dos escarnecedores. Muitas vezes tem alguém ali fora que não conhece a verdade, mas respeita. Eu dou muito mais valor àquele que respeita do que àquele que gospe e blasfema da palavra. Porque a Bíblia diz isso, Paulo diz isso: separai desses que condenam, que vão contra a verdade e que ficam criticando vocês. Se separe, se aparte desses. Mas aqueles que de alguma forma, pelo menos, respeitam, esse merece às vezes a tua amizade, merece ali o teu companheirismo, a tua voz de conselho, a tua alegria. Aí você pode até trazer na igreja, mostrar a verdade. Agora aqueles que zombam, a própria palavra diz: ó, se aparte desses aí, ó, sai fora. Esse aí, camarada aí, ele só está jogando todo tipo de coisa errada em cima de você. Então, irmãos, você vê que tudo isso ainda é rudimentos. Coisas que Paulo vem dizendo, se eu fosse tocar aqui em vários pontos, seria milhares de pontos, muitos pontos. E a ideia aqui seria trazer uma mensagem que fosse a porção do dia, a porção que pudesse entrar nos nossos corações e fazer bem, não fazer mal. Tá bom? Então, quero encerrar aqui. O irmão Samuel tem um hino? Tem? Então, Deus abençoe os irmãos, tenha aí um bom final de semana. Vamos cantar o último hino e a gente volta aqui para fazer a oração do último momento. Quão glorioso, cristão, é pensares. Sorte é Jesus o fiel, o verás. Ser glorioso, pensar nas grandezas, nos prazeres que podem aqui. Qual será desfrutar as riquezas
que esperam os salvos ali. Os encantos não podem buscar esta glória de além. Não desejas viver, ó amigo, vamos a Jerusalém. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar em pé. Agradecer a Deus por mais esse privilégio de estarmos aqui. Soberano Deus, eterno e bondoso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos, Pai, em Tua presença, por esse culto maravilhoso que tivemos, Pai Celestial, em Tua presença, Senhor, por essas pepitas, Pai, que foram lançadas, Pai, pelo Teu povo, Senhor. Senhor Jesus, que nós possamos guardar, Senhor Deus, isso em nosso coração, Pai, e viver a Tua palavra, Senhor Deus, a cada dia, Senhor. Senhor Jesus, e encha-nos com Teu Espírito Santo, Senhor. Despeça a cada um, Senhor Deus, em paz, Pai. Senhor Jesus, e que todos, Pai, possam viver, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor, a cada dia, Senhor. Ó Deus, que possamos ter uma semana abençoada, Pai. Abençoa cada um dos Teus filhos, Pai, cada irmão, cada irmã, Senhor. Dê uma boa semana, Senhor. Ó Deus, e guarda cada um, Senhor Jesus, neste mundo, Senhor Deus, aonde nós só vemos morte, Senhor, destruição, Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos estar preparados, Pai, para sairmos deste mundo, Senhor. Ó Deus, abençoe os jovens, Pai, guarda eles, Pai Celestial, na caminhada, Senhor, as crianças, Senhor, os anciões, Pai Celestial, Senhor, guarda cada um dos Teus filhos, ó Senhor. Querido Deus, abençoa o nosso pastor, Senhor, a nossa pequena congregação, Senhor, e que o Teu Espírito Santo possa ser com cada um de nós, Pai. Senhor, pedimos, Pai, no Teu santo e precioso nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus, e amém.